Ó, essa é a parte que mistura mentira com verdade. Tipo, ele tá meio que dizendo, vamos contar mentira pra galera. Mas, ao mesmo tempo, ele tá dizendo, calma, Deus é bom, né? É assim que deve se falar dele. Então, quando a gente for contar essas mentiras de que Deus é bom, na verdade, elas são verdades. É que, tipo, ela parece mentira. Sabe? Ela é superficialmente mentira, mas na verdade ela é mais verdadeira do que essa coisa que o cara vai lá e conta, que, entre aspas, é verdade, mas passa uma mensagem falsa de que Deus é mau. O bem não é a causa de tudo, mas causa de bens, e sem culpa nos males. Ele tá falando que é basicamente uma lei. Precisa fazer uma lei que, assim, mano, deuses não causam mal, deuses causam bens. Beleza? Beleza. Vamos fazer essa lei pra não dar merda. A primeira das leis, que se diz, tipo, são as leis de heresia, as leis de impiedade. Tipo, o que você pode e não pode falar com relação aos deuses. Que os gregos tinham isso já. A palavra que a gente traduz é impiedade mesmo. Tipo, você poderia ser julgado por impiedade, que é quando você tá fazendo coisa errada no plano religioso, sabe? Tipo, é bem genérico. Então, por exemplo, tem a história que o Alcibíades foi julgado porque, ou ele foi perseguido, teoricamente, por impiedade. Não lembro se ele... Acho que ele fugiu do julgamento, porque ele ia ser condenado. Porque ele supostamente estava profanando os mistérios de Eleusis, que é uma religião super séria lá da época, que eles... É que não sei muito bem quanto que dá pra chamar de religião, né? Mas tinha esse festival, esse ritual, que a galera levava muito a sério. Muito a sério. E você não podia contar o que acontecia. Tipo, até o Heródoto fala deles uma hora e ele fala, não posso contar o que acontece por uma questão religiosa. Tipo, ele respeita lá. Tipo, eles têm meio que um relativismo religioso natural ali, os gregos, de tipo, ó, a religião dos caras não deixa você fazer isso, então não vou falar, porque é sacanagem com os caras, sabe? Não vou desrespeitar o negócio dos caras. Mas estão falando aqui de como tornar a alma mais forte, menos abalável pelos acidentes externos. Essa questão aqui, mano, ela aparece em todo lugar, não é só de filosofia antiga, mas em filosofia antiga ela é bem forte, tipo, como lidar com esse problema de que você tá lá na sua, e daí o mundo vem e te causa coisas, tá ligado? O mundo atrapalha a sua paz interior. Tipo, geral tá pensando neste problema. Deus é quem poderá ter menos formas porque ele é o mais perfeito. Beleza. Daí eles estão perguntando, será que Deus pode se transformar? Pode mudar? Daí, bom, ele pode, mas se ele mudar ele vai ficar pior porque ele é perfeito. Então é impossível até um Deus querer transformar-se. Então cada uma das divindades já é o mais belo e perfeita possível, então elas são imutáveis. Opa, olha só, eles estão discutindo a verdadeira mentira, isso daqui é interessante. O que digo é que o que ninguém quereria aceitar era ser enganado e ficar no erro na sua alma em relação à verdade. Mas, como há pouco referia, chamar-se-ia verdadeira mentira a ignorância que existe na alma da pessoa enganada. Olha que interessante. Tipo, a mentira não é aquilo que é a mentira em si, mas é aquilo que produz o engano no outro. Então, se você diz uma coisa que é objetivamente verdadeira, sabendo que você vai produzir a crença errada no cara, isto é mentira. Por mais que você não esteja repetindo nenhum fato errado. Tipo, pensa nas estatísticas manipuladas, sabe? Isso é perfeito. Tipo, o cara na estatística manipulada vai dar estatísticas que são todas verdadeiras, mas ele vai levar você à conclusão errada. Apesar de só usar dados verdadeiros, por causa do que ele omitiu, da ordem em que ele passou as coisas e tudo mais. Tipo, a verdadeira mentira você julga pelo efeito que ela faz, não pelo que ela é. A ignorância que existe na alma da pessoa enganada. Uma vez, a que consiste em palavras, é uma imitação do que a alma experimenta e uma imagem que surge posteriormente. Não é uma mentira e completamente isenta de mistura, não é assim? Então não há motivo para um Deus mentir. Eles estão discutindo isso daqui, meio que tipo a natureza de Deus. Só que é estranho porque eles estão discutindo de uma... Eu não acho que é sem querer, entendeu? Eu acho que é bem de propósito. Que eles estão discutindo isso, mas eles estão discutindo com praxis em mente. Eles estão pensando em que a gente vai proibir, o que faz bem e faz mal que os caras pensem. Especialmente os guardiões. Eles estão falando dos guardiões aqui, né? Os caras que são os mais fortes e mais importantes da cidade. São a casta mais elevada. Que é soldada e filósofo ao mesmo tempo. Eu acho que eles só viram filósofos bem mais tarde depois. Eles têm que passar primeiro todo o processo de soldado. Então, assim, eles estão... A educação desses caras, que são a casta mais elevada, é, tipo, a coisa mais essencial. Então, eles estão pensando nisso. Tipo, o que a gente vai ensinar pra esses caras sobre os deuses? E daí eles estão o tempo todo discutindo, tipo, vamos mentir pra eles, mas, tipo, eles começam nesse ponto de que fábulas que a gente vai inventar pra eles, mas aí eles estão, tipo, meio que justificando que a fábula, na verdade, ela é mais verdadeira do que dizer uma coisa objetiva que ia produzir um engano no cara. E o engano é você achar que Deus é do mal. Então você basicamente tem que mentir histórias boas sobre os deuses pra garantir que o cara não ache a coisa errada, que é que Deus é malvado, que claramente eles estão discutindo filosoficamente e concluem, não, isso claramente não é verdade. Isso é mentira. Então a gente tem que produzir nesses caras essa verdade que a gente percebeu, de que Deus é bom. Como a gente vai fazer isso? Com fábulas, que parecem falsas, mas elas são mais verdadeiras do que uma verdade objetiva que a gente poderia dizer no lugar delas. Quando alguém disser tais coisas dos deuses, levá-lo-emos a mal, e não lhe daremos um coro,
E não consentiremos que os mestres as usem na educação dos jovens. Olha lá, sem doutrinação na escola aqui. Se queremos que os nossos guardiões sejam tementes aos deuses e semelhantes a eles, na máxima medida em que isso for possível ao ser humano. Uma coisa que logo na aula anterior eu falei, que acabou não voltando aqui o ponto, mas que me parece essencial, que um dos pontos que eles mais desprezam nessa história é que os deuses ficam brigando entre si. E o Platão leva muito a sério que, tipo, mano, a gente não quer que os nossos cidadãos achem bonito ficar brigando entre si por qualquer besteira, que é exatamente o que os deuses fazem. Daí, então, não pode ensinar essas histórias homéricas malditas. Livro 2, mano. Acabamos. Podemos abrir pra umas conversas aí, talvez. Ah, o que você falou, bem 25, bem 25, você falou dos cachorrinhos. Fiquei lembrando que logo no livro 2 eles falam disso, de que, tipo, o filósofo tem que ser como um cão. Porque o cão, ele ao mesmo tempo ele é super agressivo com os desconhecidos, sabe? Ele protege, ele é super... Tipo, o cão tem toda essa coisa selvagem e violenta, mas quando ele tá com você, só com os conhecidos, na sua casa, com seus filhos, ele é super bonzinho, ele é super carinhosinho, ele é meigo, ele é fofo, ele é confiável, ele é ingênuo, sei lá. Tipo... Essa diferença de tratamento do cão para com os estranhos e com os amigos é o que ele quer que o guardião imite. Tipo, pra você, com os estrangeiros e criminosos e mentirosos, você é um cão de guarda. Com as pessoas do bem e da cidade, os cidadãos e tudo mais, você é tipo um cão bonitinho, bonzinho. Tem alguma outra metáfora também. Tem a metáfora do guardião, acho que eu não sei se eu misturei já no meio, né? Mas a metáfora do filósofo, que tipo, é pra você lidar com a verdade e a mentira dessa forma. Quando você tá discutindo entre amigos, no diálogo filosófico, gente sincera, trocando verdades e tudo mais, você é o cão pacífico, bonzinho, no colo da pessoa. Mas quando é um mentiroso, o pilantra, o safado, o demagogo, daí você é o cão de guarda, devorando e mordendo os inimigos. Isso é uma das coisas que eu tento levar em consideração com essa história de 2 pesos, 2 medidas. O problema não é 2 pesos, 2 medidas no vácuo. O problema é 2 pesos, 2 medidas erradas, entendeu? Tipo, tem vários 2 pesos, 2 medidas que são corretos. Tipo, pai com filho é correto, sei lá, todo mundo tem 2 pesos, 2 medidas que são corretos. O problema é que tem infinitas versões de 2 pesos, 2 medidas errado. São 2 coisas diferentes, e daí se você usar a mesma medida, vai ser desproporcional. Então você tem que fazer 2 medidas diferentes pra proporcionalizar. Sabe? Por isso que, tipo, no vácuo você fala 2 pesos, 2 medidas, não dá pra saber. Pode ser errado ou pode ser certo. E, na verdade, a maior chance é de ser errado mesmo, porque tem infinitas versões erradas, mas tem uma, pelo menos, que é a certa. Quanto aos deuses, aqui temos, pois, aquilo que, em meu entender, aqueles hão de honrar as divindades e os pais. Tá, beleza. Essas aqui são as nossas regras. Não pode falar mal dos deuses, e os deuses são bons e tudo mais. E agora eles vão falar assim, beleza. E agora a questão da coragem. Como é que a gente vai fazer para os nossos guardiões serem mais corajosos? Porque, obviamente, eles precisam defender a cidade, precisam fazer várias coisas, né? Que, tipo, você quer ensinar todo mundo a ter muito medo de Deus pra não ter medo de mais nada. Porque daí você não tem medo da morte, você não tem medo de nada. Tipo, foda-se tudo. Eu prefiro ser escravizado do que perder a guerra pra Deus não ficar decepcionado comigo. Mas que antes o louvem, quando não as suas histórias não são verídicas nem úteis, beleza. Ó, nem verídicas nem úteis. Tipo, ele junta o verídico e o útil o tempo todo nessa parte do livro, do 2 pro 3 e tudo mais. De um jeito que é suspeito e eu tenho certeza que ele faz de propósito. Eu não acho que ele deixaria... Não acho que teria ficado isso, assim, por uma mera confusão de palavras uma vez ou outra, sabe? Eu sinto que ele tá passando mesmo esse clima. De que a verdade depende do efeito que ela produz. É difícil você dizer que a verdade é uma coisa que você diz e que produz o efeito que não é o efeito verdadeiro da coisa que você diz. E então o lastro vira o efeito que você produz e não o que você diz. E isso tem muito a ver com por que o Platão não escreve. Por que a doutrina do Platão não tá escrita e por que tudo que o Platão tem escrito é diálogo e não prosa. É por isso, é porque você precisa suplementar o que tá escrito. Pediremos vênia a Homero, olha lá. Para que não se agastem se as apagarmos. Tipo, vamos apagar todas as fábulas que falam essas coisas que a gente acha que faz mal pros nossos caras. Aqui, ó, eliminaremos por conseguinte gemidos e lamentos de homens célebres. Tipo, se na história tiver um cara célebre pagando de chorão, corta isso, velho. Homens célebres nunca choram, nunca reclamam e não são tristes. Afirmamos que o homem honesto não considera terrível a morte. De outro homem honesto. De quem é companheiro. Isso daqui, ó, é essencial. Vocês lembram na apologia do Sócrates? O Sócrates tá lá condenado à morte, e daí, tipo, todos os caras amigos dele começam a chorar, e daí o Sócrates, porra, para de tirar suas mocinhas. Porque faz mal, tipo, você quer cuidar de seus soldados, você não quer que seus soldados fiquem o tempo todo morrendo de medo que o amiguinho dele vai morrer na guerra. Você quer que ele não tenha medo nem da própria morte, nem da morte dos amigos. Porque senão vocês vão guerrear mal. Tipo, é pra você temer que os deuses tenham horror ao seu brother, sabe? Você tem que temer que ele morra que nem um covarde. Não que ele morra. Suportar mais doçura essas desgraças. Tipo, tá rolando vamos ensinar um estoicisminho aqui pra galera pra os caras ficarem mais firmeza. Arrancar as lamentações. Tipo, não é pra pôr os caras lamentando. Ah, isso aqui é muito bom.
Teremos razão em arrancar as lamentações aos homens célebres e em as entregar às mulheres, e ainda assim só às que não tiverem mérito, e dentre os homens aos que forem covardes, a fim de que não suportem um procedimento semelhante àqueles que proclamamos estar a criar para a guarda do país. Isso daqui, só as que não tiverem mérito, eu não sei se ele tá querendo dizer o que eu quero dizer, mas tem um negócio que eu penso, uma das principais utilidades, tipo, simbólicas do gênero feminino é de servir como, tipo, receptáculo daquilo que é pro cara não fazer. Então, tipo, é importante que o cara, tipo, parte do que, tipo, tem esse mecanismo de fazer o cara acreditar que a mulher é pior do que ela é, pra que ele compare essa construção e pense, eu não quero ser isso. Então, tipo, essa mentira serve mais forte pra o cara, tipo, não ser daquele jeito. Porque ser daquele jeito seria ser como uma mulher. De forma que a própria mulher, na verdade, pode acabar, tipo, nessa história também, de, tipo, eu não quero agir como uma mulher, sabe? Que o ponto é, existe uma construção simbólica deste gênero que é feito pra ninguém sê-lo, sabe? Que existe uma certa figura mulher que é feita pra ser desprezada, pra ser comparada com o cara e o cara dizer, eu não vou ser isso, eu não posso ser isso, porque isto é essa coisa aqui que é a pior coisa possível pra eu ser. Por isso que eu tô achando suspeito aqui que ele falou que você... Tipo, não é que é pra ninguém reclamar. É que você entrega a reclamação pra mulher. É pra você fazer a mulher reclamar. É pra você deixar ela reclamar e até fazer ela reclamar, tipo, em público, o máximo possível. E mais, olha aqui. De preferência, reclamações sem mérito. Se você fizer um monte de mulher reclamar em público, coisa sem mérito nenhum, isso é o que mais vai fazer todos os homens falarem, caralho, eu não quero reclamar de nada nunca. Esse é o melhor jeito de destruir a reputação do ato de lamentar. É botar a mulher reclamando de coisa... lamentando coisas que são... sem mérito, na palavra que ele usa aqui. Então pediremos novamente a Homero e aos outros poetas que não apresentem Aquiles, porque o Aquiles fica agitado, vaguear ao longo da praia. Tipo, o Aquiles fica raging. A Odisseia é basicamente o Aquiles, tipo, AFK, tá ligado? O Aquiles fica puto, porque o Agamenon rouba a mulher que ele... Tipo, eles têm uma discussão lá porque cada um rouba uma mina, eles conquistam lá o terreno e daí cada um fica com uma mulher. Daí o Agamenon, que é o cara mais top, fica com uma mina que é filha de um cara que é pastor do Apolo. E daí o Apolo começa a fuder geral, peste em todo mundo. Daí aqueles falam, mano, devolve aí essa mina, pelo amor. Tipo, vamos ser razoáveis. Daí o Agamenon, eu não vou devolver porra nenhuma, aliás. Beleza, vou devolver e vou ficar com a sua mina. Agora ela é minha. E daí o Aquiles fica sem nenhuma mina. E aí o Aquiles fala, beleza então não vou ajudar na guerra. E fica aí AFK na base. Aí ficar na base, tipo, não cooperando. Tipo, literalmente é isso que acontece no começo da Odisseia. E dura, tipo, 10 livros. Aquiles não participa por uns 10 livros da batalha. Ele fica lá e ficar na base xingando o time. E aí ele tá falando, a gente não pode mostrar essa parte da história. A gente tem que tirar essa parte. É pro Aquiles ser... Ou não tem Aquiles, ou Aquiles não se lamenta nada. Especialmente porque ele é filho de deuses. Como é que um cara que é, tipo, filho da deusa vai lá e fica se lamentando que nem um idiota porque o cara roubou a minha mulher? Tipo, roubou minha mulherzinha que eu ganhei da conquista ainda. Não é admissível que se represente homens dignos de consideração sob a ação do riso. Isso aqui é muito legal também. Que o ato de rir das coisas é um negócio que não é nobre. É um negócio feio. É um negócio irritante, tipo... Isso é uma coisa que os antigos têm mais que a gente. Tipo, risinho é coisa de mulher, sabe? Não é pra você gargalhar. Isso é feio. Isso é muito feio. Quase sempre alguém que se entrega a um riso violento, tal fato causa ali uma mudança. Tipo, é pra você não ser muito mutável. Pra você ser estável. Isso você não pode admitir. Então Deus não ri também. Isso aqui eu lembro... Isso aqui vocês talvez lembrem disso. Tem alguma história na época... Não lembro em que época, mas que não era pra você botar Deus rindo também, né? Mesmo entre os cristãos. Portanto, se alguém compete mentir, é os chefes da cidade, por causa dos inimigos ou dos cidadãos. Tipo, os líderes podem mentir pro gado, mas o gado não deve mentir pro líder. Se um particular mentir a tais chefes, diremos que isso é um erro da mesma espécie, mas maior ainda do que se um doente não dissesse a verdade ao médico. O médico pode mentir pro paciente pra ajudar ele, mas o paciente é um merda, não deve ficar mentindo pro médico, porque não vai ser bom. Tá, então basicamente dizendo tudo, tipo, tem que censurar tudo, mano. Censura tudo. Mas eles não estão falando que é pra jogar o cara no gulag, eles estão só falando, tipo, que é pra você chegar pro cara e falar, mano, desculpa aí, mas não vai rolar. Olha só. Não se deve consentir que os guerreiros recebam prendas. Ele não gosta dessa história aqui. Isso aqui também é outra coisa que ele odeia. Que os presentes convencem deuses. Tipo, que os deuses gregos tá cheio dessa história de você vai lá, faz umas oferendas e daí você é perdoado. O Apolo, tipo, mano, como assim você vai lá, faz a merda que você quiser e você suborna os deuses e ele fala, não, beleza. Ele tá citando coisa por coisa, que não é pra ficar raptando os outros. Nós devemos forçar os poetas a dizer que não cometeram tais atos. Ou então que não eram filhos de deuses. Mas que nunca afirmem as duas coisas ao mesmo tempo. Você quer falar que alguém fez merda? Você fala que ele era um mero homem, não que ele era um deus. Beleza, falamos bastante dos deuses, agora vamos ver sobre os homens. Olha só, ele não gosta que ficam dizendo que as pessoas injustas são felizes. Não é pra ficar falando isso. Tipo,
É melhor você se abster dessas opiniões, tá ligado? Não sai por aí dizendo que os injustos são felizes. Chegaremos a acordo quanto ao que se deve dizer acerca dos homens quando descobrimos que coisa é justiça e se, por natureza, é útil a quem a possui. Os pensadores e os poetas não são uma narrativa de acontecimentos passados, presentes e futuros? Sim. Porventura eles não as executam por meio de simples narrativa, imitação, blá blá? Sim. Parece que sou professor ridículo e pouco claro. Por isso, tal como os que são incapazes de expor, vou tentar demonstrar-te o que quero dizer com isto, tomando não o todo mais a parte. Ora, diz-me, sabes o começo da Ilíada, quando o poeta diz que Crises implorou a Agamenon que libertasse a filha? Crises é o que eu tava contando aquela história. Esse é o cara que é o sacerdote do Apolo, que tem uma filha que o Agamenon roubou. Foi bem hostil, e aquele, uma vez que não alcançou seu fim, fez uma invocação à divindade contra os aqueus. Sei sim, beleza. Sabes, portanto, que até este ponto da epopeia e dirigiu súplicas a todos os aqueus, especialmente aos dois átridas comandantes dos povos. É o próprio poeta que fala e não tenta voltar o nosso pensamento para outro lado, como se fosse outra pessoa que dissesse e não ele. Depois disso, fala como se Crises fosse ele mesmo, e tenta o mais possível fazer-nos supor que não é Homero que fala, mas o sacerdote, que é um ancião. E quando o resto da narrativa está feito desse modo, sobre os acontecimentos em Ilion, em Ítaca, e as profecias em toda a Odisseia, portanto, a narrativa, quer quando refere os discursos de ambas as partes, quer quando se trata do intervalo entre eles. Entendo, eles estão indo aqui com isso. Que quando você fala tipo, você tem o seu estilo, daí você vai falar coisa do outro no seu estilo. Tornar-se semelhante a alguém na voz e na aparência é imitar. Ah, é a questão da imitação. Os poetas se imitam. Se, porém, o poeta não se ocultasse em ocasião alguma, toda a sua poesia narrativa seria criada sem a imitação. Tipo, que o problema... Ele tá basicamente chegando num problema que é o problema de você não poder escrever na primeira pessoa. Tipo, eu consigo imaginar esse debate aqui sobre por que a gente escreve na primeira pessoa na academia. Por que a gente não pode escrever? Que na verdade a gente deveria ter que escrever. Pra não fazer essa mistura aqui. Pra não fazer a festa da imitação. Quando tiram as palavras do poeta no meio das falas e fica só o diálogo. Estão vendo se é justo que os poetas fiquem compondo narrativas imitativas. E daí o cara já pensa, tipo, você tá querendo saber se é pra proibir ou não tragédia e comédia, né? A mesma pessoa não é capaz de imitar muitas coisas tão bem como imita uma só. Eles não devem fazer ou imitar qualquer outra coisa. Isso que ele tá discutindo. Que ninguém deve nem ficar imitando as coisas que são erradas. Tem que imitar o que é bom desde o comecinho. E daí você fica, tipo, fake it till you make it. Os americanos têm esse ditado e ele tá bem de acordo com os gregos, com Aristóteles, Platão, tem várias dessas ideias. De que, tipo, como é que você vira virtuoso? Você imita a virtude até você ficar. Sabe? Você não é bom, mas você você age igual ao bom. Artificialmente. E daí, eventualmente, você age por costume mesmo. Tá, então não é nem pra imitar nada errado. Não pode imitar mulher. Tipo, eles podem imitar mulher, mas não pode ser uma mulher injuriando o marido ou criticando os deuses ou se gabar por se supor feliz ou dominada pela desgraça, pelo desgosto, pelos gemidos. Muito menos quando está doente ou apaixonada com as dores da maternidade. Tudo isso não é pra ficar falando, nem fazendo, nem imitando.